Pessoal, vou fazer uma rápida abordagem sobre essa questão escandalosa que envolve o cenário político português. Eu vou chamar de especulação imobiliária. Vou tratar desse caso com essa nomenclatura, especulação imobiliária dentro do governo. Lógico, com as devidas precauções, haja vista que para que se chegue a conclusões é preciso que investigações sejam feitas e terminadas as investigações, as conclusivas apontam se realmente há ou não há ilícitos praticados. Entretanto, todo esse emaranhado envolvendo o que eu vou chamar aqui de especulações imobiliárias dentro do governo, tudo começou ali com o seu Hernani Dias, secretário de Estado do Ordenamento do Território, que foi forçado a pedir demissão após a revelação de que havia criado duas empresas imobiliárias enquanto ainda estava no governo. E por que eu chamo isso de especulação imobiliária? Porque está tudo interligado exatamente nessa questão da exploração dos espaços territoriais imobiliários em Portugal, Bom, com a queda de Hernani Dias, entrou em cena o seu Manuel Castro, que foi nomeado para o cargo de ministro adjunto da coesão territorial e logo se viu envolvido aí uma polêmica semelhante, Veio à tona que Castro Almeida detinha 25% da empresa imobiliária Quanto 98. Tem gente que não sabe disso ainda, Pois é, o senhor Hernani Dias saiu por causa dessas suspeições todas, e entra o seu Castro Almeida para ocupar a vaga de Hernani Dias e logo é apanhado com a situação de envolvimento com a imobiliária também, na qual detinha 25% do capital e ativos superiores a 943 mil euros. Nós temos falado de coisas aí um tanto quanto, digamos que dilatadas, E simplesmente o que o seu Castro Almeida fez assim que percebeu a coisa? Isso aí é nítido, notório, A reação foi imediata. Ele rapidamente se desfez da sua participação na empresa, mas apenas depois que a questão tornou-se pública, E a desculpa apresentada foi de que queria evitar suspeitas e coisa e tal, mas não convenceu, mesmo porque ele é um defensor, defensor declarado dessa questão da lei dos solos. Nós sabemos que essa lei encarece muito os espaços imobiliários, nomeadamente urbanos, E a especulação imobiliária tem sido um ponto muito nevrálgico social hoje em Portugal. Nós sabemos que com a chegada massiva de imigrantes, a necessidade, a tal lei da oferta e da procura fez com que os preços dos imóveis, que o preço dos terrenos tivessem um aumento voluptuoso. Então, foi do Ministério que lidera que saiu a lei dos solos. Teria até a responsabilidade total pela pasta. A tutela sobre o ordenamento do território ficou na tutela do Sr. Ministro, que continua ainda, obviamente, com essa responsabilidade. Entre as muitas críticas apontadas à legislação, a da potencial especulação imobiliária. Há quem diga que esta lei é perversa porque aumenta o preço dos solos rústicos. Eu digo, vai aumentar sim. Qual é o problema? O Ministro Adjunto e da Coesão Territorial tem experiência na área imobiliária. Detinha, até há uma semana, 25% da Quanto 98 Investimentos Imobiliários, uma sociedade criada em 1998 com sede atual em Valdecambra. Nas atividades, para além das ligadas à construção civil e projetos de engenharia e arquitetura, está a compra para revenda de imóveis. De acordo com o relatório de contas de 2023, o último disponível, a empresa tinha 946 mil euros em ativos. Está tudo dentro desse pacote aí de coisas que colocam em suspeição como é que essas políticas todas aconteceram simultaneamente, e estão todas interligadas, Aí eu faço uma pergunta para você. Vamos parar para pensar um pouquinho. Nós sabemos que estamos a viver um momento de explosão migratória em Portugal. O país está a receber pessoas
desvairadamente, né, agora então com essa facilitação da tal, né, CPLP pelo próprio presidente da República, né, isso ainda vai complicar mais ainda a coisa, porque já não há moradas em Portugal suficientes nem para os portugueses, quanto mais para os de fora, né? Você já não consegue ver nos prédios, nos conjuntos habitacionais, placa de arrenda-se, tampouco de vende-se, porque está tudo ocupado e justamente, coincidentemente, é uma coincidência? É uma coincidência? Surgem todos essas denúncias, né, de envolvimento de figuras do governo com imobiliárias, né? O que está aqui é muito fácil. O que está aqui é que os senhores estão em pânico com o Spinum Viva Gate. Sabem porquê? Sabem porquê? Porque tem a bancada sim com arguidos por corrupção, como eu disse há pouco. Não disse mentira nenhuma, Sr. Deputado Hugo Soares. Não disse mentira nenhuma. Isto é muito simples. O seu Primeiro-Ministro está assim envolvido com casos de adjudicações diretas, porque quando estava na oposição recebeu mais de 600 mil euros em adjudicações diretas de presidentes de Câmara do PSD para o seu escritório de advogados e agora de ajustes diretos. E agora, quando está no governo, veja lá que agora, quando está no governo, foi chamar para secretário de Estado alguém que lhe deu a ganhar mais de 200 mil euros enquanto era presidente da Câmara de Vagos. Portanto, isto aqui é tudo claro. Isto aqui é tudo absolutamente claro. Eram muito profícuos em críticas, agora afinal chegam ao governo e fazem exatamente a mesma coisa. PS e PSD são os dois irmãos, são as duas faces da mesma moeda, são as duas faces da mesma moeda da corrupção. No dia de hoje, o seu primeiro-ministro, Luís Montenegro, né, vai dar explicações, eu espero que sim, né, na Assembleia da República, sobre a questão do envolvimento dele com essa imobiliária que ele também disse que se desfez, mas está no nome da sua mulher, dos seus 2 filhos, funciona na sua residência em Espinho. Tudo isso tem que ser explicado, porque se houver realmente uma conclusiva de intenções, né, obscuras nesses casos, isso leva a ilicitudes, né, muito graves para um governo, né? Isso desestabiliza completamente o governo. E há uma conexão aí, pelo menos assim no aspecto visual, né, no aspecto lógico, parece sim que há uma conexão. É muito estranho isso, né? No exato momento em que há praticamente convites sendo feitos para que pessoas venham viver em Portugal, venham para Portugal, aí de repente elementos do governo sob suspeição fortíssima. A palavra utilizada para isso é tráfico de influência, né? É coisa dessa natureza. São coisas muito graves, que precisam ser elucidadas. Precisam ser elucidadas. A população precisa saber, de fato, o que é que está a ocorrer. Principalmente porque isso também envolve o primeiro-ministro. Sim, nessa coisa aí da especulação imobiliária, ele está dentro. Tem uma imobiliária, a Spinum Viva, a funcionar lá em Espinho, no endereço dele. E agora o seu Castro Almeida também é apanhado aí na situação. Pulou fora quando percebeu que a coisa estava a azedar, vamos dizer assim, né? E olha que as cifras que envolvem essas questões aí são consideráveis, né? Isso é o que se sabe, né? É o que se sabe, é o que vem à tona, é o que é divulgado na imprensa, né? É o que é colocado para fora por conta daquilo que já foi evidenciado e documentado. Mas quem garante que não tem mais coisa? Portugal caiu 9 lugares no índice de percepção de corrupção de 2024 e obteve o seu pior resultado de sempre, particularmente impulsionado pela percepção do abuso de cargos públicos para benefícios privados. Em como casos, como a Operação Influencer, que nós tão bem conhecemos, e agora suspeita-se que o cenário estará mais negro, ou melhor, mais Montenegro. Você garante? Eu fico só a observar onde é que nós vamos parar com isso. Mas na minha concepção, sei lá, isso é um pensamento meu, seria muita coincidência
esses convites, né, para a imigração, essa abertura de portas, né, essa coisa toda, essa facilitação de entrada de estrangeiros no país, e de repente é o seu Hernando Dias, é o seu Castro Almeida, é o seu primeiro-ministro Luiz Montenegro, todos aí sob suspeição dessas coisas, né, envolvendo aí especulação imobiliária. É um setor hoje extremamente lucrativo em Portugal. Pensem em uma coisa que dá dinheiro hoje. É justamente a exploração de imobiliárias. Porque não há morada que chegue para tanta gente. Não há. Os indianos, os bangladeshianos e outros mais, eles se contentam ali em viver num apartamento ali, 20 pessoas aglomeradas, né? Já outros nem tanto, mas o que nós sabemos é que os quartos são alugados para 3, 4, 5, 6 pessoas. Tá tudo muito caro. Os preços estão absurdos. E de repente tá aí essa ciranda de nomes, né, dentro dessa especulação imobiliária. Eu queria perguntar para você, você acha que é coincidência esses escândalos virem à tona, né? Essas suspeições, essa exploração dos espaços imobiliários em Portugal? Você acha que é coincidência isso? Essa explosão migratória e essa exposição todas aí de nomes do governo, você acha que isso é simples coincidência? Que isso não tem ligação nenhuma? Eu, sinceramente, eu me consideraria burro se eu não ligasse os pontos e pensasse, como estou a pensar, que tem alguma coisa a ver. Não é possível. Não é possível. Porque tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Tem pessoas ganhando muito dinheiro com isso. Isso não é problema nenhum. Agora, quando as coisas acontecem dentro do governo, aí é diferente. Aí é diferente e nós precisamos de explicações. Nós temos direito a explicações. Afinal de contas, são pessoas pagas pelo nosso dinheiro para gerirem com responsabilidade, como deve ser, sim, como deve ser. E nós estamos aí no aguardo do pronunciamento, das explicações, das declarações do senhor primeiro-ministro Luiz Montenegro, para que a população portuguesa saiba o que de fato está a acontecer, né? Vamos saber realmente a verdade, né? A verdade sobre esse assunto escabroso e realmente escandaloso. Eu peço a você que dê um like no vídeo, eu peço a você que compartilhe e, por gentileza, subscreva-se no canal e vamos colocar os neurônios para funcionar. Afinal de contas, nós temos direito de pensar, ou não temos? Eu sou o Lael Santos e espero vê-lo num próximo vídeo. Um abraço grande e até a próxima.